A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Quero louvar a Deus por tua vida, quero agradecer por esses momentos que você me permite chegar até você. Eu sou o pastor Temi Lima do canal Pentecostais Arminianos e por alguns minutos eu quero ter a alegria de tê-lo comigo e permitir que eu chegue até você, seja por meio do smartphone, Smart TV, tablet, notebook, enfim, não importa o meio, o importante é que nós estamos juntos. Hoje, com extrema alegria, né, eu quero falar sobre uma obra de teologia sistemática. E olha que as pessoas que me acompanham no canal já há muito tempo sabem o quanto eu sou criterioso em falar sobre determinada teologia sistemática. Tive o prazer recentemente de fazer uma apresentação sobre Wayne Grudem, mostrando todas as variações teológicas no discorrer da sua obra e nos anos em que elas foram lançadas, que teve, aliás, uma grande aceitação. Nós sabemos que temos um peso hoje dentro daquilo que falamos e proporcionamos e quando levamos até o nosso público determinada informação, nos tornamos formadores de opinião. E isso é muito perigoso porque quando você fala de uma obra ao qual esta obra não tem uma envergadura dentro daquilo que você professa a sua fé, você corre o perigo de até mesmo desviar alguém dos caminhos do Senhor, de contribuir para o enfraquecimento da sua fé e assim por diante. Então, falar, apresentar uma obra realmente requer um certo cuidado e atenção. E eu tenho isso comigo já há algum tempo. E vocês sabem que das mais de 300 ou 400, me parece com humildade, 400 teologias sistemáticas que hoje nós temos aqui no nosso acervo, para mim, e já disse em outras lives, a minha teologia preferida, a teologia que fala muito comigo por tudo que penso, por tudo que agrego, por tudo que discorro, é a teologia de Abel Langston. Né? E eu tenho realmente uma admiração muito grande por Langston e isso tem me dado uma base muito boa dentro daquilo que eu entendo por uma boa teologia. E hoje eu quero apresentar uma obra de um amigo, e falar dele seria ter que fazer uma nova live para falar apenas dele, né? Mas eu vou mostrar aqui, depois nós vamos falar um pouquinho apresentando para vocês. Trata-se de uma teologia sistemática que é nova no cenário nacional, que é a teologia sistemática, uma exposição luso-brasileira com artigos selecionados. E aqui nós temos alguns pensadores que agregam valor a esta obra fantástica. Bom, um desses pensadores, que é um grupo de 6 pensadores, trata-se de um amigo que eu tive o prazer de conhecer em 2010. Ainda não tínhamos tanta afinidade, mas para minha alegria, trata-se de Roberto dos Santos, ao qual eu tenho até aqui uma dedicatória. E esta obra, tão pequena, ela fundamentou, não só a mim, mas muitos outros companheiros, um estado diferenciado da teologia, de se pensar teologia, coisa que hoje muitos poucos fazem. E quando fazem, o fazem mal feito. Há uns 8 anos atrás, 8, talvez 6, entre 6 e 8 anos atrás, eu estava num shopping aqui de São Paulo com um amigo, Harrier Cohen, que é Anderson Borges, que inclusive conhece o Roberto. E ali naquela ocasião nós estávamos ali tomando um café e batemos um papo. E estava inclusive um dia como hoje, estava um dia meio nublado em São Paulo, frio, que eu inclusive estou de moletom. E nós estávamos conversando e falando de assuntos teológicos, evidente, e comentamos algo bem importante. E tanto eu quanto ele discorremos num assunto que Roberto dos Santos era um dos últimos pensadores
de uma boa teologia hoje. Nós temos muitos especuladores, muitos atrevidos aí nas mídias, e a internet estreitou os laços entre pessoas que muito tempo estiveram no anonimato, mas não é o caso de Roberto dos Santos, que ao longo da sua história, a sua grade formatória é realmente de peso, não só a nível nacional, como internacional, um expoente da palavra do Senhor, e sempre altamente requisitado. Em todas as suas reuniões aqui no Ministério do Belém eu participo e sempre me alegra o coração ouvi-lo, porque sempre sai coisa muito boa. E ele discorre sobre a teologia de uma forma ímpar. E por isso, destas 6 pessoas aqui, sendo 3 brasileiros e 3 portugueses, eles se juntam, né, e acabam escrevendo tópicos teológicos sobre pontos fundamentais da fé cristã. A teologia propriamente dita, e aí entra a teontologia. Depois nós vamos discorrer na grade do livro os principais tópicos fundamentados, a angiologia, a cristologia, a pneumatologia, a escatologia, né? Enfim, os principais tópicos são discutidos e são apresentados entre eles dentro da teologia. E depois ele traz um interessante que eles trazem 3 anexos nessa teologia, bem interessantes, muito interessantes, né? O primeiro anexo trata da glossolalia e o sacramento, né, como um sacramento, e aí uma questão que é levantada, uma resposta bíblico-pentecostal à questão da glossolalia, a Eucaristia, um significado e interpretação teológicas, e no terceiro ponto, uma análise exegética de João 1:1. Fenomenal. Bom, o que esta teologia se diferencia das outras? Primeiro me chamou a atenção a grande sacada, né, do artista em figurar uma capa que envolve, para quem conhece de assuntos gráficos, sabe o que estou dizendo, trabalhou de uma forma muito bem elaborada a composição de 3 fundos de imagens que resultou nesta obra de arte. Usou um papel excelência dentro da obra, apesar de não ser uma obra com capa dura, o que merecia, mas até por uma questão de custo operacional, foi seguido a linha da capa flexível, porém com aba, o que traz credibilidade para a obra e um teor acadêmico. Um outro fator bem interessante e que precisa e merece ser destacado na obra é que, ao longo de todas as exposições, você vai encontrar citações de outras obras, porque senão seria uma obra psicografada e aí ninguém traria credibilidade à obra. Então ela traz muitas citações de autores e de referências no meio teológico, o que agrega extremo valor à obra. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é a forma como é exposto a análise crítico-teológica dentro de cada texto, cada parágrafo que é apresentado por cada um dos autores. Isso me chamou muito a atenção porque nós temos hoje muitos papagaios, ou seja, repetidores de termos usados por muitos do passado, o que não acontece nesta obra. Eu me arrisco a dizer que esta obra hoje, ela acompanha, salvo as suas diferenciações de épocas, né? Mas ela acompanha Eurico Bergsten muito próximo. Meyer Pearman, lado a lado, tá? Para nós pentecostais. Eu estou sendo muito comedido. Se o meu atrevimento puder ser um pouco mais elástico, eu vou dizer que aquela obra de capa branca, Teologia Pentecostal, que assina vários dos nossos principais teólogos hoje, ela está ladeada tranquilamente. E talvez até acima.
Muitas das coisas, dos temas abordados têm muito a ver com a necessidade teológica que poucos discutem em sala de aula. E isso aqui é importante. Um quarto fator que me chamou a atenção é que, até por um pedido dos autores luso, eles pedem para que mantenham a escrita. Então, você que adquirir essa obra vai perceber que ao longo da, da, das páginas, ao discorrer os assuntos, você vai encontrar alguns termos que não são tão populares para nós brasileiros. Mas isso não é uma regra, um erro ou uma falha, não. É que uma petição dos autores é que quando ela fosse traduzida com inteiro teor, mantendo a originalidade das principais frases dos portugueses. Porque a obra vai atingir um público brasileiro, mas também um público português. Então, eu achei isso bem interessante, porque mantém a solidez. Para vocês terem uma base, num dos textos clássicos, né, do livro de Ruth, onde Ruth com suas noras estão ali para se despedir, Ruth fala para Noemi: não me instes para que te deixe. Essa expressão instes dentro da língua portuguesa durante muito tempo e com muitos comentaristas, como se ela estivesse insistindo, uma diminuição ortográfica de insistência para que ela ficasse, que ela não fosse embora. Quando, na verdade, a expressão em língua portuguesa quer dizer: não me afague, não me acaricie, não tente de uma forma sorrateira tentar me enrolar para que eu não fique contigo. Então isso me chama muito a atenção. Algumas terminologias portuguesas vai dar um melhor teor, um melhor amparo para determinado texto bíblico em língua portuguesa que você lê. Então eu quero aqui publicamente afirmar: esta é uma obra que certamente vai ficar ao lado de Abel Langston. Langston vai se sentir muito feliz ao ter a obra Teologia Sistemática, uma exposição luso-brasileira, ao seu lado na minha humilde biblioteca. Pastor Roberto dos Santos, ele é de Brasília, mas sempre está aqui em São Paulo, nas rodas de teologia, nos programas televisivos, enfim, uma pessoa altamente boníssima, muito educado, polido, uma pessoa que enche o nosso coração de alegria ao podermos andar ladeado. Né? Na oportunidade, me foi enviada a obra para uma análise, e aí traz credibilidade e confiabilidade para o que falamos. Você vai encontrar depois, ao final deste vídeo, uma apresentação rápida, né, de filmagens sobre a obra, trazendo maior, despertando ou procurando despertar maior interesse na aquisição desta obra. Eu estou em negociação com o pastor Roberto e com os outros para que nós façamos duas coisas. Primeiro, que eu possa ter a oportunidade de distribuir esta obra aqui no estado de São Paulo. Segundo, podermos agendar uma live internacional com alguns autores, né? Me parece que até por indicação, né? O Dr. Paulo Gomes e o Dr. Samuel Martins, tanto o Samuel Martins quanto o Paulo são pessoas ligadas à convenção portuguesa. Eu estava olhando aqui, e nós ficaríamos aí pelo menos uns 10 dias falando da graduação desses homens, mas são pessoas de uma humildade muito grande, acompanhando a mesma linha, formação de Roberto dos Santos. Queridos, eu quero agradecer a Deus e a tua vida por ter me ouvido. E se você gostou, deixa um comentário. Hoje essa teologia está sendo vendida pela editora Semeadores, ao qual eu não tenho uma afinidade, não posso dizer mais, né, porque acabam não nos conhecendo. Então quero agradecer ao Roberto, que me mandou a obra, gentilmente me cedeu a obra para que nós pudéssemos estar conhecendo e divulgando.
E se você, que é seguidor do canal Pentecostais Arminianos, gosta de uma boa teologia e que não vai ficar pagando preço de teologia caríssima, que envolve tradução, envolve uma série de fatores burocráticos dentro das grandes editoras, adquira esta obra, tá? Você vai ter o link aqui na descrição do canal, deixe sua opinião, comente, porque isso é importante, tá bom? Posteriormente nós vamos apresentar, Roberto faz muitas palestras em igrejas, e se te interessar levar, faça contato e certamente vai ser agradabilíssimo a ter Roberto junto ao teu altar, pregando a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, tá certo? Mais uma vez quero agradecer a Deus e dizer que essa teologia, ela chega para assumir um lugar que estava vago na teologia brasileira, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, querendo Deus, a paz do Senhor.